Saudações sustentáveis, pessoal, aqui é o professor Paulo Vieira. Neste conteúdo nós vamos tratar sobre as soluções sustentáveis dos usos da água em unidades prediais. Nesse primeiro vídeo sobre esse conteúdo nós vamos tratar sobre as premissas deste tema. Em água, né? Então, essas questões que eu tinha levantado com vocês aqui antes, né? Como se constitui o sistema público convencional, como se constituem as instalações prediais típicas de abastecimento de água, são perguntas aí que vocês, ao longo do curso, né, na grade curricular do curso, já vem respondendo, né, através dessas disciplinas. E a gente está vendo que, por algum motivo de ordem ambiental, de ordem econômica ou de ordem social, parcela da sociedade ainda não tem acesso à água potável, né? E a gente também está vendo a água se tornar um elemento cada vez mais caro, né, para as famílias, né? Então, devido a essa disponibilidade de água limpa e boa que a gente tem. Então, né, o meio ambiente, né, ele estando numa condição mais frágil, incide aí nessa questão econômica também do uso. Então, a gente está vendo que a coisa precisa de melhorar, né? Então, lá na primeira aula que a gente fala do panorama do saneamento, né, e ao longo dessas duas disciplinas que eu falei aí, eu acredito que vocês já tenham essa consciência, né? Então, né, a gente entende aí que nós precisamos melhorar esse panorama, né? Aí a disciplina, então, no caso aqui em questão desse conteúdo, vem com esse propósito aqui, com essas perguntas. Então, a gente passar para responder essas perguntas, né? Quais são as técnicas que podemos adotar para melhorar as condições nas unidades prediais, que de fato é onde a gente tem o maior consumo da água de abastecimento urbano, não é lá na rua, né? Não é lá no parque, é nas edificações, né? E aí a gente tratando aqui mais das edificações residenciais, domiciliares, né? Então, que é a maior parcela do consumo. Tem a água industrial também, né? Que vai para o meio urbano. Mas a gente tem esse consumo maior aqui no uso doméstico, né? Do que naquele uso público geral, como eu tinha falado. E quais são os impactos, né, e as viabilidades dessas técnicas aí para a gente usar, então, nessas unidades prediais, com esse conceito de sustentabilidade, onde que ela atende não somente os interesses da edificação em termos de autonomia, né, em termos aí de conservação, né, da própria edificação, como é o propósito de uma edificação sustentável, mas que também atende o seu entorno, né? Então, a gente estava falando anteriormente das técnicas de drenagem que justamente contribui muito com o seu entorno. A partir do momento que eu retenho e filtro água, eu diminuo a água e melhoro o meu espaço no entorno, né? Então, vamos passar umas coisas aqui, assim, vou passar de uma forma mais ligeira, até porque eu acredito que vocês tenham conhecimento, mas essas premissas aqui é só para a gente nos sensibilizar um pouco dessa situação da água do ponto de vista, lembre-se disso, sempre quando a gente tratar desses elementos dos recursos naturais, a gente tem que pensar do ponto de vista da quantidade e da qualidade, né? A gente falou isso na água de chuva, né? Então, vamos pensar aqui na água que a gente usa para abastecimento aí. Então, a gente, né, sabe dessa demanda dessa água que a gente tem aí para várias atividades, né? Desde a geração de energia elétrica, produção de bens, o abastecimento residencial, produção de alimentos, né? Mas a gente vem utilizando ela muitas vezes aí, né? Através aí de formas, né, muito ruins, né, de lidar com ela e muito irracionais, né, até irracionais, para não dizer que não são conscientes, né. Então, essa caricatura aí traz bem essa sensação que a gente vê ainda, né, com o uso da água. Então, a gente sabe que por uma forma social, ambiental, econômica, a gente precisa, então, de nos mover. Mas, olha só, vamos ver aqui, ó, esse dado aqui, ó, disponibilidade de água em quantidade que a gente tem. Então, isso aqui é um dado muito interessante do ponto de vista do urbanista. Olha só, aqui
nós estamos no mapa distribuído, não mais em função de estados, porque a água ela tem que ser vista do ponto de vista, em termos de gestão dela, de bacias hidrográficas. Então, a gente está aqui em algumas bacias hidrográficas, e a gente sabe que nessa região aqui do litoral, a região litorânea, é a região onde que a gente tem a maior adensamento populacional, né? Então, olha para você ver como que no Brasil a disponibilidade hídrica nas bacias se encontram, né? Em termos de precipitação, né, de água, né, o volume de água que chove nesses lugares, né, em termos de vazão, né, dos rios, né, e aí essa disponibilidade hídrica total, né, dessa quantidade total que tem. Então, a gente observa, né, claramente que naquelas bacias, por exemplo, a amazônica, né, até mesmo Tocantins, Araguaia, essas bacias que estão menos ocupadas para dentro aqui né, do país, é que tem maior disponibilidade hídrica, né? E aquelas bacias que a gente está, por exemplo, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, tá vendo? Olha só, no litoral, ó, aqui já passando lá para o Atlântico Nordeste Oriental, aqui, olha, que é lá, né, a região do Nordeste, a gente vai vendo que tem menos disponibilidade hídrica, né? Olha aqui, olha a disponibilidade hídrica, como que cai nessas bacias. Então, é uma questão natural, uma questão ambiental já natural de disponibilidade hídrica menor nesses locais onde a gente tem um maior adensamento populacional, né? E aqui esse outro gráfico traz para nós em termos de reserva, né? Que a gente tem de reserva potencial explotável aí, ou seja, em aquíferos, né? A gente também vê novamente, olha lá, as bacias, né? Onde tem menor ocupação, né? Humana, nossa, menor adensamento com essa água subterrânea. Então, naquelas bacias, né? Que são principalmente essas do Atlântico aqui, ó, leste, sudeste, sul, né, o nordeste, e pegando até o São Francisco, né, a gente tem menor disponibilidade hídrica, tanto superficial, né, assim como subterrânea. Então, a gente vê aí já uma característica desses lugares. Então, por isso que a gente fala que a água ela não está distribuída de uma forma, né, no nosso território, de acordo com a nossa ocupação. Então, isso já é um alerta, né? E essa água, né, a gente tem milhões de finalidades para ela, né? Desde da geração de energia, para a indústria, como eu tinha falado anteriormente, né? Principalmente, né, para o abastecimento urbano, que é o foco nosso aqui. Mas essa água tem que ser dividida com todas essas atividades, turismo, né? Por exemplo, a questão da balneabilidade, então a questão da qualidade da água, para o abastecimento, né, animal, né, para a agricultura, pecuária, né, irrigação. Nós vamos ver um pouco, então, como que ela vem sendo usada. Mas, veja bem, para todos esses usos aí, a gente tem que ter uma qualidade necessária. Então, isso já vai remeter a uma questão importantíssima, não é só questão de quantidade, a gente tem que pensar na qualidade. Então, se a gente vai aproveitar a água de chuva, que é isso que a gente está lá na frente para pensar, né, para implementar na nossa edificação, a gente tem que lembrar disso. Para cada finalidade, eu tenho uma qualidade necessária, tá? Então, para cada finalidade, eu tenho cada finalidade de água, de uso de água, eu tenho uma finalidade necessária, eu tenho uma qualidade necessária. Desculpa. Então, vamos lá. Outra informação aqui também importante para a gente, né, ficar bem sensibilizado com essa necessidade de pensarmos em solução sustentável de água. É a questão aqui da demanda de água. Olha como que essa demanda, todo mundo fica doido para poder, né, falar, olha, quem gasta mais, quem consome mais, né? Então, esse gráfico traz para a gente aqui, ó, em termos de retirada, consumo e retorno. Por que retorno? Porque, por exemplo, no caso do abastecimento urbano, né, que ele é o segundo aqui, a gente vê com quem mais retira água, né, o primeiro, o campeão, né, é a irrigação, né, por vários motivos aí, passando até pela
ineficiência, né, das técnicas de irrigação que a gente tem ainda, né, ou as deficiências, né, mas a questão do abastecimento, ela tem um retorno porque a gente usa a água e muitas vezes a gente devolve ela na forma das águas residuárias, do esgoto, né? Então, a gente já observa esse consumo de água bem maior no caso da irrigação, né? Destacando aqui também como os grandes usuários, né? A gente tem lá o uso animal, né? Vindo aí junto com a indústria, né? Estando aí entre os terceiro e quarto que mais consome, né? Mas só que a indústria ela tem um retorno maior do que o uso na pecuária, porque da mesma forma que o abastecimento urbano gera efluente, ou seja, usa essa água que retirou né, e sujou ela e retorna ela, né, na forma de água residuária, né, tratada ou não, a indústria também, né? Então quase que 50% da água da indústria ela consegue retornar, né? Então, olha só, vamos ver aqui esses percentuais, né, desses campeões aí. De quem mais retira água do meio, né, a gente tem aí, né, a irrigação com 52%, mas vamos focar aqui, ó, que as nossas soluções vão estar ligadas a isso aqui, ó, ao abastecimento urbano, que representa aí quase que 24% de toda a água que a gente retira da natureza, né? Então, é bem considerável, a gente tem que pensar nisso. E aí, quem mais devolve, né? Esse outro gráfico aqui é em termos de percentual, né? O total de água, na verdade, consumida, né? Então, para a gente ver quem, né, de fato, devolve menos, né, na verdade, né? Então, a irrigação aumenta, né? De 52% ela vai para 68%, né? De fato, quem mais consumiu água. E olha que interessante, o abastecimento urbano caiu de 24% quase para 9%, porque a gente está devolvendo água. Então, aí a gente tem que lembrar, nós estamos devolvendo água, né? Está tendo retorno, mas que água é essa? E aí, cada vez mais tem sido poluído, né, os nossos mananciais, porque a gente não vê tratamento no Brasil. Mas ainda, antes de entrar nessa condição, vamos ver aqui a questão das demandas. Olha só, esse gráfico traz para a gente uma evolução de retirada de água nos últimos anos, né? Olha só, ele começa lá em 1955, não está dando para vocês verem aí, ó, 1955 vai até 2015, ó, 2016. 2016 mesmo. E aí, olha que interessante, todos, né, tiveram um aumento, com exceção do rural, mas dá para a gente compreender, né, a demanda rural, devido à questão do êxodo rural, tende, né, a diminuir mesmo, que é para o abastecimento rural, não é para pecuária, não é para agricultura, né? E olha o caso da agricultura, como que aumentou, né, exponencialmente a retirada de água durante esses 70 anos quase, né? 71 anos aí, ó, nesses últimos 71 anos aí. Mas o foco nosso é aqui, ó, né? O consumo de água nosso para as nossas necessidades urbanas, né, vem cada vez aumentando. Mas só para não, né, deixar de destacar a questão da agricultura, da irrigação, a gente vê aqui nesse outro gráfico, né, as regiões que mais vêm utilizando água, né, para a agricultura nesses últimos anos, e a região nossa aqui do Sudeste é aquela que mais cresceu, né, principalmente aí nos últimos 20, 30 anos, olha só. E aí é água que a gente vai ter que disputar aí para as demandas, né? E aí esse outro gráfico aqui traz uma informação bem interessante também, desse alerta, que é um indicador de estresse hídrico por região hidrográfica. Então, lembrando, quando a gente fala de água, a gente não fala de estado, de município, a gente tem que falar de bacia hidrográfica, né? Então, a gente está falando aqui das bacias nacionais, né? Das bacias nacionais. Então, a gente vê que, pela essa escala aqui da legenda de cores aqui, a gente vê as regiões que, né, tiveram esse indicador de estresse hídrico mais elevado aí, nos últimos anos aí. Esse indicador foi para o ano de 2016, né? Então, olha só, aquela região de novo, né, onde que tem maior adensamento populacional, menor disponibilidade hídrica, é lógico que vai tender sempre
a passar por essa questão do estresse hídrico. E acaba sobrando sempre, né, geralmente, na maior parte das vezes, né, esse sempre no sentido de quem mais sofre com isso é a população, né? As indústrias dão um jeito de receber a água, a irrigação, a pecuária também, né? E a população a gente vê sempre aí sofrendo, às vezes, mais com isso aí, diante desses estresses hídricos. Entrando mais aí na questão, então, desse uso da água para o abastecimento, né, urbano nosso, a gente tem aí finalidades diversas, que vão desde o consumo, a nossa, né, jardinagem, para os nossos animais domésticos, para limpezas de vias, né, de áreas públicas, e, inclusive, algumas aí, né, no sentido de atender. Então, a gente tem o atendimento doméstico, residencial, tem o atendimento público, né, com limpeza, a questão de combate a incêndios, os hidrantes, né, e também a questão de empresas aí, que consomem essa água, né. Então, como que está essa situação do abastecimento urbano, né, no país hoje, né? Então, olha só, esse gráfico também traz para a gente um alerta muito importante. Olha aqui, vamos ver nesse lado direito primeiro, ó. Nesse gráfico aqui de pizza aqui, ó, né? Através da legenda, a gente observa qual que é a situação que se encontra o abastecimento em 3 condições. Então, nós estamos vendo aqui que 27% apenas de todos os sistemas de abastecimento de água urbano, das 5.570 cidades no país, que são considerados satisfatórios. Os outros 73% têm algum problema. Ou ele requer ampliação do sistema, olha aqui, ó, 40%, o que seria essa ampliação? É aumentar a estação de tratamento de água, aumentar o sistema de distribuição, então levar água onde não está chegando, naquele bairro, né, naquela área lá, onde a água não chega, né, às vezes não chega, não é só ter a tubulação lá, mas chegar de forma contínua, né? Então precisa instalar um reservatório naquele lugar e tal. E 33% dos sistemas requer um novo manancial. Então, de onde tira água hoje, ou do rio, do poço, ela não não consegue mais atender a demanda, porque ou o manancial diminuiu a sua capacidade de disponibilidade hídrica. Então, por exemplo, um poço, quando for um poço, ele não é eterno, não. Ele tem um tempo de vida, ele vai se assoreando ali dentro. Pode ser um poço de 80 metros, de 200 metros. Ele tem um tempo de vida dele. Então, esse tempo de vida vai, né, gerando essa condição. Assim como também os impactos ambientais que a gente causa, né? Então, até mesmo nessa questão do poço, se a gente fura 100 poços, né, numa determinada localidade, tende aquela água lá embaixo acabar mais rápido também. Assim como nos rios. E os rios têm um problema pior ainda, que, além do consumo, a gente deteriora a capacidade do rio, que é assoreando ele, poluindo ele, né? Então, é muito grave. 73% do sistema de abastecimento de água das cidades no Brasil precisam, né, ou melhorar os equipamentos, né, as instalações, ou pensar num outro manancial, um outro rio, um outro poço, né? E tem muito lugar que não tem essa segunda opção, né? Essa condição de pegar um outro manancial. Então, isso acende esse alerta para nós dessa necessidade de usarmos de forma mais eficiente a água. Aqui do lado esquerdo, a gente vê por regiões do país, né? Aqui a gente vê na nossa região sudeste essa condição, né? Ela tem uma condição um pouco melhor, né, em relação ao sistema sendo satisfatório, mas a gente tem lá, né, praticamente, olha aqui, em termos de milhões de habitantes, né, o gráfico aqui está representando em termos de milhões de habitantes, quase que 50 milhões de habitantes na região sudeste tem algum problema com o abastecimento, porque o manancial não funciona direito, não tem mais água, né, ou não é nem funcionar direito, né? Essa palavra não é adequada, mas é porque não tem disponibilidade hídrica, né? Ou o sistema, né,
requer aí uma melhoria dele. Então, o sistema requer. Então, 50 milhões de habitantes no Sudeste estão nessa situação aí. Talvez 30% aí que tem uma condição satisfatória. Isso sem pensar no custo, né? Você tem a água, mas não quer dizer que ela está disponível de forma, né, socialmente justa para todos também. Só para a gente resgatar aqui, em termos dos equipamentos, né, que vocês viram lá na disciplina de saneamento, certamente, né? Então, para a gente produzir a água, para chegar lá na casa das pessoas, que está aqui no final aqui dessa linha do desenho, né, partindo aqui da esquerda para a direita, a gente tem que passar por todo esse processo. É um processo, né, que não é simples. A água não é instalando o dedo que ela sai na bica da nossa casa, né? Então, tem que ter o manancial, tem que ter a captação, passando por todas as etapas aqui de condução, tratamento, reservação, né? Então, tem um custo, tem uma demanda. Então, a gente tem que usar isso de uma forma, né, a valorizar isso aí cada vez mais. E esse é o conceito que a gente traz, né, dentro desse conceito de saneamento sustentável, que é o saneamento da porta para fora. O enfoque aqui na disciplina é o saneamento da porta para dentro. Então, a gente já vê aqui dentro das instalações domiciliares, né, os elementos típicos aí das instalações prediais de abastecimento de água. Então, aqui está o enfoque nosso, que é da porta para dentro, né, justamente para aliviar as condições que estão lá fora, que não estão nada boas, que a gente viu aí. Então, né, tenho certeza que vocês já estudaram isso, já dimensionaram, né, já colocaram em projeto essas informações, mas não custa a gente lembrar, né, da condição básica, né, que a gente então tem a entrada da água através, né, de uma ligação predial, né, um ramal predial da rede pública, passando pelo cavalete, aí ela vai lá, né, abastecer o nosso reservatório, e aí, então, distribui para os equipamentos, as instalações sanitárias que usam água potável na edificação, né? Então, essa é mais simples, tem aqui outros desenhos aí, representando aí em outras condições, né? Por exemplo, um prédio e tal. Então, só para a gente lembrar, as soluções que a gente vai tratar, então, vão naturalmente incidir nessas instalações aqui, ó, tá? E também na instalação de drenagem. Então, que nós vamos ver que, né, vendo aqui nesse próprio desenho, uma calha aqui, a gente vai ver, então, uma possibilidade de aproveitar essa água de chuva que cai nessa calha e aí minimizar, então, né, esse consumo de água potável. Mas antes nós vamos falar de outras coisas. Vamos, então, entender um pouquinho, né, desse uso da água, ver alguns dados aqui sobre esse uso da água em unidades prediais, tá? Lembrando, então, sempre desse aspecto qualitativo. Então, a água que a gente usa dentro da unidade predial, ela é uma água potável, ela é uma água que está aí, né, é uma água que ela precisa de atender esses padrões de potabilidade aí que o Ministério da Saúde requer. Então, ela tem toda uma exigência em termos de qualidade em função desses parâmetros físico-químico, biológicos. Então, uma água que não cause problema de saúde para nós, né? Então, ela é uma água preparada para isso. Mas a gente vai ver lá, né, uma qualidade da água, né, para usos não potáveis com menores exigências, né? Então, aqui nós temos uma tabelinha, não vou entrar nesses detalhes agora, mas é um alerta. Então, nós vamos ver que dentro dessas instalações prediais, a gente vai ter água que a gente vai precisar para finalidades mais exigentes, como o consumo de água nossa, né? A gente não pode tomar e usar para fazer alimentos qualquer água, porque então nós podemos, né, adoecer com isso. Então, tem que ter aquela água mais com a qualidade mais exigente, que é essa água regida aqui pelo padrão de potabilidade do Ministério da Saúde. Então, é água que chega para nós, né, no sistema público. Mas nós temos também algumas finalidades,
dentro da edificação, que nós podemos usar águas não potáveis. Nós vamos ver um pouco sobre quais são esses tipos aí, mas só antecipando em termos de qualidade, elas também precisam ter um requisito mínimo. Isso está na nossa normativa, né? Inclusive essa aqui de edificações, né? De habitacionais, e numa outra normativa também que a gente tem, específica da BNT, quando a gente for falar de aproveitamento de água de chuva, ela vai falar, então, dessas águas não potáveis ter uma qualidade mínima. Eu queria só chamar a atenção aqui, ó, que mesmo essa água para uso não potável, para usos não tão exigentes assim, por exemplo, sanitário, para usar no vaso sanitário, lavagens em geral, né? Elas precisam, segundo a normativa, olha só, ter aí uma condição de ajuste de pH, de tratamento, tá? Resumidamente. Esses dados aqui informam para nós que ela precisa de ter um tratamento mínimo possível para ser utilizado. Mas, na hora adequada, vocês vão estar sabendo disso aí. Primeiro, eu só queria dar esse alerta. Para esses dois tipos de água que nós vamos falar, potável ou não potável, todas as duas têm o critério da qualidade. Quando a gente vai dimensionar, né, projetar lá uma edificação para dimensionar as instalações sanitárias, a gente adota alguns dados, né? Dentre eles, dados aí de quantidade de água, né? Então, provavelmente vocês viram isso aqui lá na disciplina de edificações, né? Então, essa tabelinha traz para a gente aqui um consumo predial diário de alguns tipos de edificações para a gente usar para projeto. Isso aqui, em alguns casos, está até superdimensionado, né? Mas, por exemplo, padrão médio, para apartamento de padrão, né, com um padrão maior, então, aqui está 300 litros por pessoa dia, escolas, 50 litros, escritórios, 50 litros, né? Isso aqui vai ser importante para a gente dimensionar, né? Isso é para o dimensionamento. Então, a gente calcula, né, sempre uma condição a mais do que a gente realmente gasta, né, ou consome. Então, só resgatando um dado lá daquela aula do panorama do saneamento, aqui a gente tem um panorama desse consumo de água no Brasil, em média, né? Então, olha só, o consumo em média nosso está girando em torno aqui, ó, de 154 litros por habitante dia. Então, essa reflexão é interessante vocês fazerem. A gente adota um dado de projeto, mas qual que é o consumo? O consumo é outro, né? O consumo é menor, né? E aí, esse é um dado aqui do ano de 2018, ó, a pesquisa do ano 2018, né? E na região, né, variando aí no Brasil como um todo, ó, na região Nordeste de 112 litros, né, por pessoa, a quase 180 litros para a região Sudeste. Então, na região Sudeste, a gente consome mais água. E um outro dado muito importante é esse dado aqui, né, que é o de perdas na distribuição. Então, imagina, daquela água toda que a gente falou lá atrás, que retira, né, do meio ambiente, né, então, a gente retira aí em torno de quase 25% daqueles consumos, daqueles usos todos da água, né, para o abastecimento urbano. Então, disso aí, gente, quase que 40% é perdido na distribuição pelos vazamentos. Então, é um problema que a gente tem da porta para fora muito grave e que a gente não pode replicar ele da porta para dentro. E aí, fazendo um raio-x um pouco, então, desses tipos de finalidades que a gente tem dentro das unidades domiciliares, olha só. Então, fins potáveis e não potáveis, né? Então, a gente vendo aqui nessa tabelinha. O que a gente teria, né, de finalidade aí para ter uma água de melhor qualidade, né? Essa água com critérios aí, né, mais específicos da qualidade. Então, para higiene pessoal e preparação de gestão de alimentos. Aquelas outras finalidades todas que a gente tem, geralmente, né, típicas aí na unidade domiciliar, como irrigação, né, da jardinagem, descarga de banheiros, piscina e as limpezas no geral, inclusive para lavar roupa, ó, elas podem ser utilizadas com essa água não potável. Então, são os fins não potáveis. Então, olha só, e hoje a gente está usando água na edificação
potável para isso tudo, né? E o que isso representa geralmente, né? Então, é lógico que esses dados variam, né, de condição social, de região, mas tomando como referência aqui um dado, né? Então, em torno aí de 55% da água, né, a gente tem ela aí, poderia ser utilizada, né, para esses fins não potáveis, né? Então, uma água não potável, em torno de 45%, né, da água que a gente consome para aqueles dois fins, né, potáveis aí, né? Então, para a nossa higienização e para a nossa, o nosso consumo direto dessa água, né? E os outros fins, né, limpezas, irrigação, né, e sanitários, né, tudo isso aí podendo ser feito com uma água não potável. Então, olha só, se a gente utiliza no nosso projeto, né, água não potável para atender essas demandas, de cara você vai já colocar isso, né, naquela condição de sustentabilidade. Aqui eu estou, né, prevendo uma economia pelo menos de 50% do uso da água. E isso aqui pode ser muito reduzido, nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Como técnica para reduzir também esse consumo potável. Aqui a gente tem uma outra distribuição desse consumo típico, aí uma unidade residencial unifamiliar, né, o chuveiro aí consumindo bastante água, né, em torno de 55%, né, pia, bacia sanitária. Então, aqui a gente tem um outro dado, né, sobre esses consumos de água aí. Em relação à demanda, uma outra informação também interessante a gente entender antes de pensar nessas soluções. Então, primeira coisa a gente viu, olha, tem demandas, né, que precisam de ter uma qualidade melhor, porque elas vão atender diretamente à saúde humana. E tem outras demandas que não precisam de uma qualidade tão exigente, porque elas não vão ter, né, esse contato, esse uso direto, né, para atender a saúde humana. Então, fins potáveis e não potáveis. Mas tem uma outra condição também, que a gente vai pensar nisso aqui, quando for utilizar uma outra estratégia para melhorar a sustentabilidade da água. Porque não é só pensar na água não potável, tá? Nós vamos também pensar em usar de forma mais eficiente a água potável. Então, existe um tal desse consumo efetivo total de água em uma unidade predial, né? E aí, desse consumo total, a gente tem a parte que é para necessidade básica, aí tem autores que falam aí, né, que precisaríamos aí, como necessidade básica, tá? Não é aquela água que está no alimento, para poder fazer a nossa higiene e a gente, né, alimentar dela. Em torno aí de 20, 50, 40, como a ONU coloca, 25 litros, eu já vi outras indicações falando de 80 litros, né? Mas se fosse só para as condições básicas, seria mais ou menos isso, né? Então, seriam as condições nossas de sobrevivência. A gente falou lá atrás lá que o consumo, né, Brasil hoje estava em torno de 154 litros, né, por habitante por dia, né? Vocês viram lá, um dado de 2 anos atrás. No Sudeste, quase 180 litros, né? E aí a gente está falando aqui, então, que precisa, para uma condição básica mesmo, em torno de 40 a 50 litros aí, vamos colocar assim. Só que a gente consome também de uma forma que a gente fala que é o consumo desejado. Então, a gente não usa água só com aquela quantidade que, de fato, a gente precisaria. A gente usa, então, da forma que a gente deseja, até mesmo naquele momento. Então, por exemplo, tomar um banho, né? Então, para muitas pessoas, tomar um banho vai além do ato de se higienizar. Ele vai também no ato de se desestressar, né? As pessoas acabam utilizando. Então, ele usou aquela água que não tinha uma finalidade básica, que era poder higienizar ele. Então, por isso que a gente acaba consumindo mais água que, de fato, a gente precisa, né? Então, o que seria, né, esse usuário ou induzido pelo aparelho. Então, o que significa isso? Ou o usuário usou, né, da forma que ele quis, né? Eu vou lavar essa louça aqui hoje com a torneira aberta, né? Então, ele quis assim.
ou foi induzida pelo aparelho. Então, por exemplo, tem uma descarga antiga, então ela lá, né, ela consome muito mais água do que essas descargas que a gente tem hoje aí no sanitário, né? Então, isso foi induzido pelo aparelho. E pode ser induzido pelo aparelho também por outros fatores, como, por exemplo, os vazamentos, né? Os vazamentos também é uma outra estratégia aí importante, mas lá na frente a gente vai ver isso. Então, entenda, olha, a gente consome água para atender as necessidades básicas e também para atender esse consumo desejado nosso. Isso aqui é uma estratégia, né? A gente pensar em melhorar essa forma desse consumo desejado, seja ele, né, conscientizando o usuário, ou seja, né, melhorando os nossos equipamentos. Opa, então aí já vem um primeiro destaque, né, em termos de projeto. Né? A gente não vai entrar em linha aqui de educação ambiental, que seria nessa linha do usuário, não. Nós vamos entrar aqui na linha dos equipamentos. Então, aqui já tem uma outra estratégia para nós. Se lá naquele tipo de água, potável e não potável, tinha uma estratégia, que é, ó, vou atrás da água não potável. Aqui já tem outra estratégia, que é fazer a gente consumir menos água através dos equipamentos, para reduzir esse consumo não necessário aí. Então, por exemplo, uma válvula, né, temporizadora, ou por um restritor de vazão, né? Então, que a gente põe nas torneiras, ou uma caixa acoplada, né, uma descarga com caixa acoplada. Então, nós vamos ver diversas técnicas aqui que são muito importantes aí nesse combate ao consumo não, né, esse consumo desejado ou não necessário, tá bom? Que vão levar, inevitavelmente, a um desperdício, né, de água. Então, nós vamos atrás dessa redução do desperdício. Eu não vou falar todos esses dados aqui, né? Fica aqui para vocês fazerem uma leitura e tal, ter uma compreensão. Então, alguns valores desse consumo efetivo em função, por exemplo, da forma que a gente usa e do equipamento. Então, por exemplo, um banheiro aqui com duração de 10 minutos, com uma vazão típica de um chuveiro normal, ele pode gerar aí, né, um consumo de 30 litros por banho. Né? Aí, quando a gente já tem um banho mais elevado, com um chuveiro que consome mais, então, olha só, a gente pode ter num banho, um consumo aí, num banho de 15 minutos, né, a gente pode ter um consumo aí total de quase 135 litros, que é praticamente aquele consumo diário de uma pessoa. Né? Então, o equipamento também fez a diferença, né? Um chuveiro que passou a consumir mais. Bacias sanitárias da mesma forma, né? As bacias que consomem mais, que tem aquela descarga de 12 litros aí, ó. Então, imagina uma pessoa indo pelo menos 5 vezes no banheiro por dia, que é mais ou menos isso que a gente vai, né? Fazer xixi e outras coisas aí. Isso aí, só com banheiro, com descarga dessa, a gente consumiria 60 litros, né? E aí, pensando em outros, né, descargas aqui mais econômicas, vão de 18 até mesmo 5 litros, né, naquelas mais extremas aí, que é a vácuo. Mas isso tudo nós vamos ver, né, em que condição que é adequado usar. Rega de plantas, né, máquina de lavar roupa, né, tem dados aí variando aí de 150 litros por dia ou 50 litros por pessoa por dia o consumo aí. Aqui nós temos a listagem de referências utilizadas para a elaboração desse conteúdo, algumas delas disponíveis em formato eletrônico, né? E muitas dessas disponíveis aqui na nossa pasta da Biblioteca Digital dessa disciplina, compartilhada com vocês aí pelo Google Drive, né? Então, boa parte desse material se encontra aqui. Desejo então a todos e a todos aí bons estudos e até a próxima.